Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa. E meu amigo, dessa vez a gente vai seguir o nosso bate-papo sobre biologia celular. Já conversamos um pouco, moçada, sobre uma introdução dessa área, falamos sobre microscopia, conversamos sobre tudo que se diz respeito à membrana plasmática e dessa vez chegou a hora do citoplasma. As organelas, o citoesqueleto. Nossa, Rafa, eu nunca consigo aprender isso. Chegou a tua vez, chegou o teu momento. Quer saber mais sobre esse assunto? Chega junto depois da vinheta. Beleza, meus tchutchucos? Começando aqui o nosso bate-papo, trazendo uma definição para citoplasma, né? Simplesmente, citoplasma é uma porção coloidal que vai se localizar entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Então, uma coisa interessante que a gente vai mencionar aqui é que existem alguns termos importantes e um deles é o tal do protoplasma. Então, o protoplasma ele é a porção viva da célula, né? É o conteúdo total que existe no interior dessa célula e que vai compreender aí o citoplasma e o núcleo, tá? Um outro termo legal que a gente vai se referir é o tal do paraplasma. E aí o paraplasma é o seguinte, moçada, o paraplasma ele vai ser uma porção inerte do citoplasma, uma porção que não apresenta metabolismo, e aqui a gente vai ter como exemplo as inclusões citoplasmáticas, que são nada mais nada menos do que uma série de agregados de sais minerais que podem estar localizados, por exemplo, no vacúolo lá de células vegetais. A gente tem dois grandes exemplos de agregados minerais, que são os cistólitos, basicamente uma reserva de carbonato de cálcio, ou até mesmo as drusas, conhecidas também como ráfides, que é formada lá pelo tal do oxalato de cálcio, né, moçada? Então vai servir basicamente como reserva de minerais para esses organismos. Um outro componente do paraplasma, moçada, são os grânulos de glicogênio que a gente pode encontrar em células animais. A gente sabe, tchutchucos, que a principal reserva de carboidrato para os animais é o glicogênio e ele vai se localizar no interior do citoplasma, principalmente dos hepatócitos, né? Que são aquelas células que formam o nosso figadinho, tá? Se a gente for dar uma olhada nessa célula aqui, a gente vai conseguir observar tudo isso que a gente estava mencionando. A gente consegue ver o protoplasma, que é toda essa região interna aqui, ó, incluindo o citoplasma, incluindo o núcleo, e podemos encontrar também o paraplasma, né? O paraplasma é mais difícil da gente conseguir observar porque são moléculas muito pequenas, né? Mas elas estarão localizadas aqui, ó, dispersas aqui, ó, nesse gel e tudo mais, que são, essas fontes de reserva de nutrientes para esses organismos. Beleza, tchutchucos? Um outro lance muito legal aqui para a gente são as subdivisões do citoplasma. A gente menciona que o citoplasma ele vai poder ser dividido em citoplasma fundamental e o citoplasma figurado. Primeiro vamos conversar um pouco sobre o citoplasma fundamental e no futuro a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o citoplasma figurado, tá? Citoplasma fundamental também é conhecido como hialoplasma e essa estrutura, né, essa divisão corresponde àquilo que a gente vai chamar de solução, né, coloidal formada por água e proteínas e que vai apresentar uma consistência gelatinosa muito parecida, moçada, com a clara do ovo, que tem mais ou menos essa mesma composição, água e proteínas. Aqui nessa imagem a gente consegue observar em verde toda essa porção coloidal do citoplasma conhecido como hialoplasma, tá? Uma coisa legal aqui que a gente vai mencionar que a gente estava comentando que o hialoplasma é uma solução coloidal, né? E aí eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário rápido sobre os tipos de soluções que a gente encontra na natureza. O primeiro tipo de solução que a gente vai encontrar é a solução verdadeira, é aquela onde você tem água e imersa em água você tem partículas de até 1 nanômetro. São moléculas muito pichototinhas, como por exemplo os monômeros, a glicose, frutose, por exemplo, aminoácidos, são moléculas tão pequenas que chegam lá a ter
até no máximo 1 nanômetro. Esse tipo de solução é chamada de solução verdadeira. O segundo tipo de solução é chamada solução coloidal. Aqui já vai ser a solução que a gente encontra no citoplasma. É aquela onde as partículas elas medem de 1 até 100 nanômetros. Então aqui a gente já tem macromoléculas, como é o caso, por exemplo, das proteínas. E é por isso, portanto, que a gente diz que o hialoplasma é uma solução coloidal. Tá? Além disso, eu tenho as suspensões, que é uma solução que você vai ter água e as partículas vão apresentar mais de 100 nanômetros. E um exemplo disso são as células, tá? Inclusive, moçada, o nosso sangue, né, é considerado uma suspensão, porque ele é formado por líquido, por água, e imerso nele você acaba tendo lá as células, tá? Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente menciona, moçada, alguns detalhes sobre o citoplasma fundamental, também conhecido como hialoplasma, mencionando, por exemplo, as vantagens de uma solução coloidal. Uma solução, né, rica em água, por exemplo, né? Então, parecido com essa gelatina que a gente usa para construir aqueles modelos, né, que a gente faz da célula na escola. Ai, rapaz, saudade da quinta série, onde mais difícil era arranjar umas massinhas, um gel de cabelo, fazer uma célula e eu tirava 10. Oh, meu Deus do céu, se ainda fosse assim, hein, tchutchucos, a vida seria muito mais fácil, né? Fofinhos e fofinhas, a gente vai comentar que as micelas são estruturas que se formam no interior desses colóides, são estruturas esféricas, né, conglomerados moleculares esféricos, e em ambiente coloidal elas assumem uma mesma carga elétrica. E isso promove uma certa repulsão nesses componentes, e isso gera aquele movimento que a gente conhece como movimento browniano. Esse movimento browniano se refere àquele fenômeno de difusão das partículas, né? Então essas moléculas elas se espalham no interior da célula, aumentando a homogeneidade na distribuição da energia. E isso aumenta, portanto, a entropia da célula, né? Quando a energia está distribuída de forma homogênea, a gente diz que a entropia se elevou. E com isso, com essa distribuição homogênea dessas partículas, a gente acaba tendo uma maior estabilidade do sistema. Tá? Inclusive, esse movimento de partículas, como você tem um ambiente gelatinoso, né? Como você tem um ambiente coloidal, esse movimento é mais lento, né? E por ser mais lento, acaba trazendo uma maior estabilidade no interior dessa célula. Se fosse muito rápido, talvez trouxesse uma maior instabilidade. Daí a importância do gel, né? Para esse deslocamento ser de forma mais suave, mais fluida e você ter, portanto, essa acomodação energética no ambiente intracelular. Valeu, tios? Outra coisa legal aqui, ó. A presença de água, né, nessa solução coloidal permite a formação de uma camada chamada camada de solvatação, né? A água se liga com essas cargas positivas e negativas e isso acaba neutralizando essas cargas. Quando você neutraliza as cargas, as moléculas nem se aproximam e nem se repelem mais. Então você teve aquela distribuição homogênea e a neutralização das cargas. E aí você tem, moçada, que o ambiente intracelular fica na paz, fica sussurro, fica relax, fica muito mais estável dessa forma. Tá? Melhor, é um ambiente mais favorável, portanto, que o ambiente se só tivesse água, né? A repulsão das cargas seria muito mais rápida e tudo mais. Então o ambiente coloidal ele dá aquele aspecto de estabilidade para os ambientes intracelulares, tá? Mencionar uma coisa importante aqui para um bate-papo que a gente vai ter mais um pouquinho à frente, que são os estágios do colóide, tá? São 2 estágios, um dos estágios chamado de sol, que é um estágio mais fluido do colóide, é uma situação em que você pode ter ou menos proteínas ou mais temperatura. Qualquer uma dessas duas situações torna o colóide, torna o gel muito mais, tudo bem, eu vou evitar chamar de gel, mas torna a solução mais fluida, né? Menos densa na parada, né? O outro estágio do colóide, que é o gel de fato, vai ser o estágio mais sólido aí na parada, né? E aí existem 2 situações para você tornar um colóide mais sólido. Ou você aumenta a quantidade de proteínas,
ou você reduz a temperatura. E eu já vou te dizer uma coisa, moçada. As células não tem como aumentar e diminuir a temperatura, porque você vai lembrar que as enzimas elas são muito exigentes em relação a essa temperatura, né? Então, a única forma que a célula tem de alterar a solução de sol para gel e de gel para sol é aumentando a quantidade de proteínas ou diminuindo a quantidade de proteínas. Isso vai tornar o gel mais ou menos fluido. Se tornar mais ou menos fluido é importante para alguns movimentos que as células são capazes de realizar. E a gente menciona aqui um deles que é chamado de tixotropismo. Na verdade, o tixotropismo não chega a ser um movimento, mas é um fenômeno que possibilita a ocorrência de movimento. Tixotropismo, fofinhos, é, portanto, a mudança do estágio do colóide, né, de gel para sol e de sol para gel. Então, em relação a essas mudanças do estágio do colóide, a gente menciona a possibilidade da conversão de gel para sol. Lembrando, pessoal, que o gel é aquele estágio do colóide um tanto quanto mais sólido. Então, você vai transformar de gel para sol, você vai transformar ele de mais sólido para menos sólido, né? Para mais fluido aí na brincadeira. Esse fenômeno é conhecido como solação. Além disso, existe uma conversão de sol para gel, que é o contrário, né, do mais fluido para o mais sólido, que é o que a gente vai chamar de gelação. Ai, Rafa, não sei por que você está comentando isso. Isso aqui vai ser importante para a gente entender como funcionam alguns movimentos celulares. Tá? Então, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, vamos mencionar uma coisa interessante. A gente pode dividir esse hialoplasma em duas porções. O que a gente vai chamar de ectoplasma, que é aquele que vai ter um aspecto de gel, um aspecto mais sólido, né? Um aspecto menos fluido. E isso está muito associado pelo fato, né, dele apresentar uma maior densidade de proteínas, que são as proteínas que se estabelecem nas periferias do hialoplasma, tornando, portanto, essa periferia um tanto quanto mais sólida, né, e menos fluida. Inclusive, eu vou lembrar aqui, moçada, que essas proteínas são as famosas proteínas do citoesqueleto, que a gente também vai conversar daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui na periferia, ó, moçada, a gente está vendo o tal do ectoplasma. A gente consegue observar na imagem aqui, ó, a periferia do citoplasma, do hialoplasma especificamente, ela acaba sendo mais rígida, né? Acaba sendo menos fluida por causa da existência de uma série de proteínas do citoesqueleto. Na região mais interna, como a gente está vendo aqui, ó, existe um aspecto de sol, quer dizer, existe um colóide, ele é mais fluido na parte mais interna do hialoplasma por apresentar uma densidade de proteínas menor. Inclusive, a gente consegue observar aqui nessa imagem, né, a fluidez do hialoplasma na parte mais interna e essa menor fluidez do hialoplasma na região mais periférica do hialoplasma. Tá? Sabendo de tudo isso, moçada, aqui existe uma conversão de gel para sol, que é chamado de solação, que é quando a gente pega o citoplasma mais sólido e transforma ele no hialoplasma mais fluido. Né? A gente chama de solação. E a gelação, transformando de sol para gel, de mais fluido para menos fluido, a gente vai conseguir, moçada, compreender como é que vai funcionar alguns movimentos citoplasmáticos. Primeiro movimento citoplasmático é o movimento ameboide, talvez seja o movimento mais famoso de todos, né? Que os movimentos ameboides são aqueles movimentos em que a célula deforma a sua superfície e por meio da emissão daquilo que nós chamaremos de pseudópodes. Então, olha que legal essa imagem aqui, ó, de uma célula se deformando, emitindo projeções do seu citoplasma, que a gente inclusive vai chamar isso tudo aqui, ó, de pseudópodes, né? Tem vários pseudópodes. E aí, eu não sei se você está percebendo, moçada, mas olha só que coisa legal.
A gente está conseguindo perceber um movimento de fluido, né? Um movimento de conteúdo citoplasmático no sentido do movimento dessa célula, né? O sentido oposto do movimento até o sentido a favor do movimento. Essas partículas estão se deslocando e dessa forma estão deformando a membrana plasmática, né? Deformando a superfície dessa célula. Vamos entender mais como é que vai funcionar essa brincadeira. Para que esse movimento possa acontecer, primeiro vai acontecer uma solação na área de formação do pseudópode. O que é uma solação na área de formação do pseudópode? É uma diminuição da rigidez, né? Um aumento da fluidez do citoplasma nessa região aqui, ó, do hialoplasma, nessa regiãozinha aqui. Então, essa região que está se deformando, ela está se tornando mais fluida, ela está passando de gel para sol aí na parada, tá? E isso vai permitir a deformação daquela região. E para que isso aconteça, moçada, para que essa deformação ocorra de fato, ela vai ser induzida por um anel contrátil de actina e miosina, né? São duas proteínas que se contraem no lado oposto. Então essas proteínas elas estão se contraindo aqui, ó, desse lado, estão empurrando o conteúdo para o outro lado. Como desse lado aqui, ó, o hialoplasma ele está mais fluido, então essa região da membrana, aquele ectoplasma que era do formato de gel, agora ele se tornou mais fluido, um aspecto de sol. E isso permitiu, portanto, a deformação da membrana plasmática. Maravilhoso, né, moçada? É assim que acontece, portanto, o movimento ameboide lá em inúmeras células na natureza. Tá? Então, só mais um exemplozinho aqui, ó, só para a gente conseguir entender melhor. Então, nessa região, você vai ter uma que a gente vai chamar de solação, né? Essa solação vai aumentar a fluidez nessa região. Você vai ter um anel contrátil que vai empurrar o conteúdo. E quando eu empurro o conteúdo, você deforma a superfície da célula. E com isso, você tem a formação do pseudópode, né? Além disso, existe um movimento de ciclose, que é uma espécie de correnteza que existe no endoplasma. Lembrando, moçada, ó, ectoplasma, essa imagem aqui está melhor para a gente mostrar isso aqui. Ó. Ectoplasma fica mais na periferia. Olha quanta proteína vermelha tem aqui na periferia. Então, inclusive essas proteínas aqui estão sendo representadas pelo citoesqueleto. Então, a periferia ela é em formato de gel, né? Um formato mais sólido. Porém, o endoplasma ele tem um aspecto de sol. E, com isso, nessa região mais interna aqui, existe uma maior fluidez, portanto. E aí é possível, moçada, a gente observar os cloroplastos, essas organelas aqui, ó, dando voltas ao redor desse bacúolo. E essas voltas que os cloroplastos dão caracterizam um movimento conhecido como ciclose, né? Essa ciclose é uma estratégia muito interessante, porque isso vai garantir o movimento interno, né? A distribuição de partículas acontecendo a todo momento e o movimento de organelas, né? Toda hora se reorganizando. O cloroplasto, por exemplo, que está saturado com muita luz, se ele der uma volta na célula, talvez ele permita que outro cloroplasto possa receber um pouco mais de luz, e com isso você garante o equilíbrio do funcionamento interno dessa celulinha. Beleza, moçada? Então esse foi o nosso bate-papo inicial aí sobre o citoplasma. Conversamos sobre o tal do hialoplasma, conhecido também como citoplasma fundamental. Na sequência, a gente vai voltar conversando um pouco sobre as proteínas que estão imersas nesse gel, que está imersa aí nesse tal desse hialoplasma, que são as proteínas do citoesqueleto. Fique ligado, um grande abraço e até a próxima. Falou!